Oi pessoal, meu nome é Camila do Camila Passadora Handmade e hoje eu trouxe essa faixa super linda em relevo e muito fácil para vocês aprenderem. Essa faixa vocês podem trabalhar com qualquer fio de preferência de vocês. Ela é super rapidinha de fazer, bem simplesinha e vocês vão amar o resultado. Então se você já gostou, deixa aqui nos comentários para mim. Não se esqueça de se inscrever em todos os meus canais, já deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo com outras pessoas que também possam se interessar em fazer essa faixa super linda e rápida, além de ser extremamente econômica. E é isso, gente, bora fazer! Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha. Então, eu vou laçar sobre esses dois dedos, jogando o fio aqui para trás, passando por baixo deste fio, por cima deste outro, trago aqui para frente, solto os fios e puxo. E aqui eu tenho a laçadinha presa na agulha. Agora, aqui nós vamos fazer correntinhas no tamanho da circunferência da cabeça que a gente deseja fazer esse trabalho. O importante é que a gente trabalhe aqui em múltiplos de 4, então sempre de 4 em 4 correntinhas. Eu não considero este nozinho inicial aqui, é somente esses vezinhos que a gente forma aqui, e não considero essa laçadinha que está na agulha também. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu já trabalhei 8. É sempre de 4 em 4 até a medida da circunferência da cabeça que a gente deseja fazer. Vocês podem fazer para criança, para adulto, no tamanho que desejarem. Se vocês estiverem utilizando um fio mais elástico, vocês considerem um pouquinho de elasticidade aí do fio. Se for um fio que não é elástico, como este que eu estou utilizando, eu preciso fazer na medida da minha cabeça. Exatamente no contorno da medida da minha circunferência da cabeça. Aqui para o meu trabalho e para minha cabeça, considerando a medida da minha cabeça, um tamanho padrão de 54 centímetros aproximadamente, eu trabalhei 80 correntinhas. Pode ser que a sua medida seja diferente de acordo com a agulha e com o fio que você esteja trabalhando, então eu recomendo que você faça através dos centímetros. Então, eu estou considerando aqui para minha cabeça, que tem um tamanho padrão mesmo, que é de 54 centímetros. E independente da quantidade que vocês tenham feito, que vocês tenham trabalhado em correntinhas, agora nós vamos fazer mais 2 correntinhas. Então, 1 e 2. E agora eu tenho aqui a laçada na minha agulha, nós vamos laçar a agulha, vamos pular 1, 2, 3 e na 4ª correntinha nós vamos fazer um ponto alto. Então, pego a alcinha aqui da correntinha, laço, trago a laçada para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz o ponto alto. Então, essas correntinhas aqui que a gente pulou inicialmente, elas já são equivalentes também ao nosso primeiro ponto alto. Eu laço, venho aqui na próxima correntinha, pegando a alcinha de cima e também faço ponto alto. Esta carreirinha inteira, a nossa primeira carreira, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha até o final da carreira. Cheguei no meu último ponto, então trabalhei os meus pontos altos, a minha carreira inteira aqui em pontos altos. E nós precisamos ter aqui a mesma quantidade que nós contamos das correntinhas. Então, as minhas eu estou trabalhando com 80 correntinhas, então eu fiquei com 80 pontos altos. E aqui é o momento de fazer a medida se está certinho na nossa cabeça. Então, coloca aí na cabeça, porque aqui a gente já consegue, tendo feito a primeira carreira, a gente já consegue ter uma noção se o nosso ponto vai esticar um pouquinho ou não, se está certinho, se precisamos fazer novamente, ou se precisamos até diminuir aí alguns pontos, para não ficar folgada também. Então, aqui é o momento de ajuste nessa primeira carreira. A minha aqui, eu estou considerando os 54 centímetros, então, eu posso colocar aqui na pontinha, ó,
para medir. E aqui eu já posso dar uma esticadinha para ver se meu fio vai ter um pouco de elasticidade e até onde eu consigo ir. Então, ó, segurando lá na pontinha, eu vou puxar para cá para vocês poderem ver, ó. Ele passa aqui um pouquinho até dos 54 que eu preciso. Então, ok, consigo trabalhar com essa medida mesmo que eu deixei aqui das 80 correntinhas. Se vocês precisarem fazer alterações, este é o momento, tá? De refazer aqui essa primeira carreira ou de tirar aí alguns pontinhos se necessário. E agora aqui a nossa segunda carreira, nós vamos iniciar com 3 correntinhas, 1, 2, 3, virar o trabalho para dentro, para que as correntinhas já fiquem viradas lá pro lado certo. Agora aqui nós vamos fazer um ponto alto duplo, então nós vamos laçar 2 vezes a nossa agulha. Nós vamos considerar aqui para nossa contagem esse ponto inicial aqui também da carreira anterior. Então, nós vamos trabalhar no quarto ponto. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, que são os pontos que eu vou pular, considerando esse primeiro aqui também, tá, gente? Então, 1, 2, 3. No quarto, eu vou pegar aqui a alcinha da cabecinha de ponto, vou laçar, trazer a laçadinha aqui para cima. Fiquei com 4 laçadinhas na minha agulha, agora eu vou laçar e tirar de 2 em 2. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Fiz o ponto alto duplo, ficou aqui nesse formatinho. E agora, nós vamos incluir 3 pontos altos nesses 3 pontos que nós pulamos, incluindo esse primeiro aqui também. A gente só faz isso aqui nesta primeira, na segunda carreira, tá? Então, só aqui. Depois eu vou explicar para vocês as próximas, mas nós vamos fazer um ponto também sobre esse ponto que nós já temos aqui, as correntinhas. E nós precisamos que essa laçadinha aqui fique lá para frente. Então, nós vamos trabalhar... Ó, eu vou laçar e nós vamos trabalhar jogando ela lá para trás. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, eu laço a minha agulha para fazer o ponto alto, eu venho aqui para pegar a cabecinha de ponto, então, ó, peguei a cabecinha de ponto, certo? Essas 2 alcinhas aqui da cabecinha de ponto. Só que eu preciso deixar esse ponto aqui para lá para trás. Então, eu passo aqui por dentro, ó, da cabecinha de ponto, ó, o meu ponto ficou lá para trás, estão vendo? Ele ficou lá para trás. E meu fiozinho agora está aqui para cima. Então, eu laço, passo aqui por dentro. E agora, eu vou tirar de 2 em 2. Laço, tiro 2. Laço, tiro mais 2. Vou trabalhar sobre esse segundo ponto. Laço, venho pegar a cabecinha de ponto aqui. Coloquei na cabecinha de ponto. Agora, eu preciso passar por cima desse outro ponto, ó. Deixa esse ponto, afasta ele para lá, ó, pra gente conseguir fazer o relevo. Laço, trago aqui pra frente, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. E aqui o meu último ponto que está aqui, a cabecinha de ponto aqui, estão vendo ela aqui? Então, laço, pego ela aqui, ó, passo por dentro dela, passo a minha agulha aqui pra cima. Laço, trago para frente, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, trabalhei os meus 3 pontos altos e na parte de trás, que é a parte do lado certo da nossa peça, a gente ficou com esse ponto cruzado aqui em relevo. Então, aqui, terminei aqui esse bloquinho de 3, agora aqui eu já vou fazer o meu ponto alto duplo novamente. Então, vou laçar 2 vezes a minha agulha. Esse ponto aqui foi o ponto que a gente trabalhou, que é o ponto que a gente puxou, ó, fez o relevo aqui. Então, aqui, novamente, eu vou pular 3 pontos. Então, esse eu não considero porque ele já está trabalhado. Vou pular 3 pontos vazios. Então, 1, 2, 3. No quarto, é que eu vou fazer o ponto alto duplo. Então, pego aqui a minha alcinha, trago para cima e vou tirar de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. E aqui, novamente, vou trabalhar sobre esses 3 pontos que eu pulei. A gente precisa que o fio fique
aqui pra cá. Então, o que eu posso fazer também, vou mostrar numa outra forma aqui, ó. Eu laço, dou uma pinçada aqui com a mão, segurando aqui minha peça, e aqui eu já puxo aqui pra trabalhar. Então, ó, a cabecinha do ponto tá aqui, meu fio tá aqui, passo e faço ponto alto. Então, tem essas duas formas aqui, ó, deixo o pinçado, abaixo ele aqui atrás, venho aqui pegando a cabecinha de ponto, preciso trabalhar naqueles 3 pontos. Então, laço, laço e venho aqui no último, ó, pegando aqui a alcinha, as 2 alcinhas, laço e trago aqui pra cima fazendo os 3 pontos altos. Terminei meus 3 pontos altos, vou laçar 2 vezes para já fazer o próximo ponto cruzado, ó, atrás como vai ficando. Então, aqui, esse daqui já é um ponto trabalhado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, ó, vira a cabecinha de ponto aqui, ó, esse já está trabalhado. Então, eu tenho que pular 3 pontos livres. Então, 1, 2, 3, ó, virando de assim, 1, 2, 3. No quarto, vou fazer o ponto alto duplo, sempre tirando de 2 em 2. Fiz os pontos, vou trabalhar sobre os 3 pontos livres. 1, 2, 3, esses 3. Laço, ó, coloco lá dentro, passo a agulha aqui pra cima. Aqui eu faço um ponto alto, laço, venho aqui no próximo. Aqui, gente, é só pegar o jeito, ele é muito simplesinho de fazer esse ponto aqui. É só pegar o jeito aqui do relevo, vocês vão perceber que conforme vocês forem fazendo, vai ficar mais fácil. Se parecer complicado, não é. Vão treinando aí, que aos poucos vocês vão ver que é super simplesinho, ó. Fiz os 3 pontos e olha como vai ficando aqui na parte da frente. Então, a gente tem o relevo por cima dos 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer assim, nessa carreira, até o final da carreirinha, eu volto lá no finalzinho com vocês. Então, toda vez que terminar aqui de fazer os 3 pontos, já laço 2 vezes, já pulo os 3 próximos pontos. Então, esse é trabalhado, os livres são 1, 2, 3. No quarto, eu já faço o ponto alto duplo e já preencho os 3 pontinhos aqui. Então, façam de vocês até o final. Cheguei aqui ao final, e aqui no final sobraram os 4 últimos pontos para serem trabalhados. Então, vou fazer o ponto alto duplo no último ponto mesmo, no ponto das correntinhas. Aqui eu vou pegar nessa inicial, dessa primeira que eu tenho aqui, que seria a terceira desse lado. Então, aqui a gente tem 1, 2 e 3. Na terceira, aqui em cima, eu vou fazer o ponto alto duplo. Tirando de 2 em 2 e trabalhando nos meus outros 3 pontos aqui dentro. 1. 2. E 3. Trabalhei aqui os meus 3 últimos, e agora eu vou fazer um ponto alto aqui ainda nas correntinhas, finalizando aqui, encerrando, fazendo um encerramento na minha carreira. Eu vou pegar na segunda correntinha, então dá uma olhada aí, ó, aqui está o ponto que a gente passou. A correntinha do ponto anterior está aqui. Então, a gente puxou aqui esse fio logo da primeira. Eu vou fazer aqui esse acabamento prendendo meu ponto alto aqui na segunda, nessa daqui do meio, para que ela fique mais retinha. Então, aqui foi o ponto que eu trabalhei, que eu puxei o ponto alto duplo, e aqui na correntinha, no verso dessa segunda, vou deixar 2 alcinhas aqui para fora e uma lá para baixo, só para não abrir a minha correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Aqui é um ponto alto normal para encerrar a minha carreira. Encerrei a minha carreira, vou iniciar a próxima com 3 correntinhas. Então, 1,
2, 3, viro meu trabalho para dentro e olha só que belezura que já tá ficando. Olha que gracinha que fica esse ponto. Muito lindo, né? Olha o detalhezinho aqui do ponto cruzado por cima. E agora nós vamos iniciar então a nossa terceira carreira. A terceira carreira, ela é bem parecida com a primeira, nós vamos cruzar o ponto, porém a gente precisa deixar esse ponto cruzado pro lado aqui, que é o lado que a gente vai usar a peça. Então nós vamos trabalhar ao contrário. Eu vou fazer aqui, vocês vão entender. Então nós vamos iniciar aqui, temos já as correntinhas, nós já vamos iniciar com um ponto alto duplo. Então, vou laçar 2 vezes e o lugar onde nós vamos pegar o ponto alto é aqui, nesse daqui que fica um pouquinho maior, que é onde saem os pontos. Então, ó, não vou considerar aqui essa paredinha que a gente faz aqui com as correntinhas e o ponto alto, que é o encerramento e o início, e agora eu vou pular os pontos de dentro. Então, ó, 1, 2, 3, aqui no quarto, que é justamente nesse lugar, a gente vai fazer o ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo e agora nós vamos jogar ele pra frente. Então, agora a gente vai trabalhar aqui nesses pontinhos de trás. Então, fica mais fácil de ver aqui os pontos. Aqui, só cuidado para vocês não trabalharem no mesmo ponto das correntinhas. Diferente daquele outro começo que a gente faz, que a gente trabalha no mesmo, aqui não. A gente tem 3 pontos para trabalhar, ó, aqui dentro. A gente sempre vai trabalhar sobre os 3 pontos da carreira anterior. Então, os meus 3 pontos estão aqui, ó. 1, 2, 3. Esse terceiro, ele fica com a cabecinha bem aqui, escondidinha, próximo de onde a gente faz o ponto, tá? Então, a gente trabalha sobre os 3 pontos da carreira anterior. Então, eu laço e agora, ó, fica mais fácil de pegar, ó. Só pego ele aqui, venho aqui no meu primeiro ponto alto do trio, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, faço ponto alto, laço, venho aqui no segundo, que está aqui dentro, ó. Para vocês verem aqui o segundo da parte de trás. Então, ponto alto aqui no segundo. E o terceiro, ó, abaixa aqui um pouquinho, segura ele, e aqui vocês já conseguem ver a cabecinha do terceiro ponto, ó. Na parte de trás, vocês conseguem ver ele aqui. E aqui, um ponto alto. Então, ficou a mesma coisa, porém ao contrário. Os pontos para trás, e agora o zigue-zague ele faz, sempre faz de lá para cá, mas agora a gente está trabalhando por trás do ponto alto duplo. Laço 2 vezes para fazer o próximo ponto alto duplo, vou pular os 3 pontos altos e vir aqui no quarto, fazer o ponto alto duplo, também onde ele sai, onde ele começa na outra carreira, sempre onde ele começa, porque a gente vai fazer esse desenho aqui que faz o zigue-zague. E agora, trabalhar sobre esses 3 pontos altos que estão aqui atrás, ó. Estamos vendo ele aqui e virando aqui, ó, a gente consegue ver eles aqui, ó. 1, 2 e 3. Aqui fica um pouquinho mais fácil nessa carreira. Então, eu laço, venho aqui e vou fazer os 3 pontos altos. Esse primeirinho, ele fica um pouquinho mais espremidinho mesmo, e os outros já ficam mais preenchidinhos, ó, e 3. Terminei, ponto alto duplo, vou fazer um pouco mais rapidinho aqui, só para vocês verem como é feito um pouquinho mais rápido quando a gente já pega a prática. Então, venho fazer aqui, então, 1, 2 e 3. Terminei os 3 pontos, é o ponto alto duplo aqui, neste lugar. Então, é só repetição também essa carreira, nós vamos repetir os mesmos pontos até o final.
Cheguei aqui no último, vou fazer o último aqui com vocês, então vou fazer o ponto alto duplo aqui na pontinha, então antes do ponto alto. Então aqui, vamos fazer o último conjuntinho juntos, laço, vou fazer aqui o ponto alto, o próximo ponto alto e o último ponto alto dos 3. Encerrei, agora nós vamos fazer o ponto alto sobre as correntinhas laterais, o último ponto. Então, laço, e eu vou vir aqui na segunda, então tem a primeira, vou vir na segunda, eu gosto de pegar na segunda, para que essa lateral fique mais retinha. E aqui eu vou fazer o ponto alto, então olha como fica bem retinho. E agora, finalizamos aqui a nossa terceira carreira. Vou mostrar como tá ficando. Olha que lindinho. E agora, nós vamos iniciar a quarta carreira exatamente igual à segunda. Vamos começar com 3 correntinhas, 1, 2, 3, virar o trabalho aqui para dentro. Vamos fazer o ponto alto duplo, então vou pular os 3 pontos, então pulo, ó, essa daqui eu já não considero que é o meu ponto inicial, ponto final, ponto inicial, então não considero essa coluna. Então aqui, 1, 2, 3, pulei os 3, o ponto que eu vou pegar está bem aqui, que é onde a gente faz aqui o início do relevo. Então, faço o ponto alto duplo. E aqui a gente vai jogar ele lá pra frente. Então, laço, venho aqui pegando aqui esse primeiro ponto, pego aqui as 2 alcinhas, passo a minha agulha por cima dele, e aqui a gente só repete. Os 3 pontinhos aqui é exatamente igual, fazendo o relevo ficar lá pra frente. Então, fiz os 3 aqui, 3 pontos altos, laço 2 vezes, venho fazer o próximo duplo. E começo novamente os 3 em relevo, os 3 pontos altos para deixar o relevo lá para frente. Tá só repetição, gente. Essa daqui é exatamente igual essa primeira carreirinha em relevo que a gente fez, que é nossa segunda carreira. Então, façam aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem. É quando a gente joga o relevo lá para frente do trabalho. Então, façam de vocês até o final. Cheguei aqui ao final da minha quarta carreira, então fiz o ponto alto na minha segunda correntinha. E agora, a nossa quinta carreira, nós vamos fazer mais uma carreira em pontos altos, inteira em pontos altos, para formar aqui essa outra barra igual ao nosso começo. Se vocês quiserem uma faixa mais larga, vocês podem continuar fazendo esse mesmo trabalho em carreiras de ida e volta, seguindo essa mesma sequência. Mas aqui eu já vou encerrar na quinta carreira, porque eu já tenho um tamanho considerável aqui para a faixa no tamanho que eu quero. E por enquanto, eu estou com uma medida de 5 centímetros. Então, se vocês quiserem mais, é só continuar. Se vocês quiserem ela mais larga, mas se vocês quiserem assim, exatamente como eu estou fazendo, nós vamos encerrar nessa carreira, na próxima, na quinta carreira. Então, nós vamos iniciar com 3 correntinhas, 1, 2 e 3, equivalentes ao nosso primeiro ponto alto já aqui da beiradinha. E aqui nós vamos laçar e fazer um ponto alto sobre cada cabecinha de ponto que nós temos. Então, aqui nós temos os 3 pontos, então, vou fazer um ponto alto sobre os 3 pontos, sobre o segundo, sobre o terceiro. E agora, aqui sobre o meu ponto em relevo, também vou fazer um. Então, na verdade, nós vamos fazer aqui sobre os grupinhos de 4 e vamos fazendo, ó. Agora, eu volto novamente sobre os 3 pontos. Então, 1, 2, 3. Então, um sobre cada ponto.
E agora aqui sobre o ponto em relevo. E vai ficando assim, desta forma. E nós vamos completar aqui em pontos altos, fazendo esta mesma sequência que eu mostrei aqui para vocês, esses dois comecinhos aqui. Nós vamos continuar até o final do trabalho. Terminei de fazer, então ficou assim. E aqui o último ponto, nós vamos encerrar também aqui nas correntinhas. Então, vou vir aqui na segunda, onde a gente já faz o fechamento normal, e vou fazer o último ponto alto aqui. Encerrei, nós já vamos juntar as pontas para fazer aqui o encerramento. Então, nós vamos já unir aqui as duas pontinhas. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Olha que linda. E ela ficou com 5,5 centímetros, quase 6 centímetros, um pouquinho mais de 5,5 centímetros, quase 6 centímetros mesmo. E aqui nós temos o lado correto da peça e o lado de dentro da peça. Nós vamos virar as pontinhas para o lado de dentro para fazer esse encerramento aqui. Nós vamos juntar aqui as duas pontinhas, assim, dessa forma. E aqui a gente já vai começar a fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Então, vou pegar aqui essa laçadinha que eu tenho, vou colocar aqui logo na primeira correntinha que eu tenho aqui, só para segurar. E já vou passar novamente aqui pela pontinha que eu tenho, ó, nessa correntinha de onde estava saindo meu fio. Só para ela já unir aqui pela pontinha. Vou passar aqui por dentro e vou passar por dentro dessa laçadinha que está na minha agulha. E aqui eu vou colocar entre as correntinhas que eu tenho aqui, ó. Passo por dentro e passo por dentro do outro lado. Pode ser entre 1 ou 2 fiozinhos aqui, não faz diferença. E aqui a gente passa por dentro. Venho aqui, só vou caminhando com pontos baixíssimos, ó. Não tem um lugarzinho exato, a gente só precisa ir passando por dentro dos pontos e unindo uma ponta à outra. E deixando ele bem retinho aqui, para ficar bem certinho um lado com o outro. Cheguei aqui na pontinha, tenho o meu último ponto, então, aqui na correntinha, e aqui nesse último ponto que eu tenho também, vou pegar aqui no meio dele, para ficar bem certinha aqui a minha quina também. Passo aqui por dentro, opa, soltou. Passo aqui por dentro e passo aqui por dentro. Terminei, vou fazer uma correntinha a mais e puxar o meu fio. Agora, nós vamos cortar. Essa pontinha, esse fiozinho, eu vou puxar para fora, para essa correntinha sumir completamente. E aqui eu já uni pela parte de dentro a minha faixinha. Ó, na parte de fora ela fica assim. E aqui na parte de dentro ela fica assim. Esses dois fiozinhos aqui vão de encontro, então aqui eu só vou dar 2 nozinhos. E vou esconder bem essa pontinha, a pontinha dos fios. Eu vou passar aqui pelo lado de dentro, por dentro aqui de alguns fiozinhos. E aqui eu gosto de passar uma colinha. Eu utilizo aqui a cola Pega Mil, que é essa cola universal para artesanato. Eu gosto de colocar um pinguinho de cola aqui bem embaixo do fio. Bem pouquinho mesmo. Só para essa pontinha não ficar soltando conforme a gente movimenta a peça. Eu acho que ela dá um acabamento melhor. E agora eu posso cortar o fiozinho aqui mais rente. E aqui com o próprio ponto onde eu escondi, eu vou cobrir a parte onde eu passei a cola. E ficou assim, ó.
aqui na parte de dentro. E na parte de fora, a nossa faixinha agora está completa. Aqui ficou a parte do acabamento. E olha só que linda que ficou a nossa faixa. Olha só como ela fica, esse desenho fica super, super lindo. Maravilhosa, né? Bom, gente, eu espero muito que a de vocês tenha ficado muito linda e incrível. Já contem pra mim aqui nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar em fazer, deixem o seu like, se inscrevam nos canais se ainda não forem inscritos para acompanhar todos os meus próximos vídeos. Eu agradeço por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.